Começando o programa Andréa Sampaio hoje em grande estilo. Para começar, estamos na Kizar, essa loja maravilhosa que vocês já conhecem e vão conhecer um pouquinho mais hoje também. E a presença ilustre do dia é ele, Marcos Neves. Marcos, eu prefiro que você se apresente, porque são tantas as qualificativas, como dizia uma professora minha. Tudo bem, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Se apresente, por favor. Eu sou o Marcos Neves, sou psicanalista, sou parapsicólogo, sou terapeuta holístico, sou hipnoterapeuta, tenho formação em neurociência clínica e atuo na área do desenvolvimento humano. É muito difícil lidar com o ser humano, com a mente humana? A mente humana ela é complexa e ela vai variar de pessoa para pessoa. Cada caso, cada ser humano é um ser particular, ali na sua particularidade, mente, a forma de sentir e enxergar a realidade. E quando é que você se viu, né, o estudioso do ser humano, assim, porque é um desafio, né? Além de tudo, bom, para começar tem que ter uma inteligência nata e um equilíbrio emocional muito grande, né, para você buscar curar as pessoas, porque você cura através do seu trabalho, através dessas palavras. Gente, ele tem umas palavras de incentivo que manda para. Eu sou privilegiada, que eu recebo direto, né, no WhatsApp. Mas quando é que você se viu um estudioso da mente humana? Eu atuo num grupo, eu tenho um Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux, e nós sempre atuamos desde 2014, auxiliando pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. E essas pessoas, elas estão muito necessitadas, extremamente necessitadas do acolhimento, Andréa, do acolhimento. E são pessoas que muitas vezes necessitam que alguém apenas as ouçam as suas dores, ouçam as suas lamentações. E essa palavra de incentivo que você falou, ela é extremamente importante, porque eu vejo que todo ser humano, tá, ele tem dentro de si um grande potencial, mas que muitas vezes esse potencial ele é sufocado pelo lugar onde nasceu, pelo lugar desfavorável, social e etc. Então, foi daí que eu fui pegando essa sensibilidade para tratar com o ser humano e me apaixonei por isso. Me apaixonei por tratar do ser humano, essa parte de estar acolhendo e mostrando para todas as pessoas que chegam em nós, que às vezes desacreditadas delas mesmas, que elas têm o potencial para vencer, sim. E muitas das vezes as respostas estão aqui, né, dentro de nós, né? Sim, como a gente está falando, né, todas essas pessoas, todos nós nascemos com um grande potencial. Todos nós nascemos com uma grande potencialidade, que muitas vezes são reprimidas, tá, por traumas, tá, por conteúdos traumáticos, por traumas, por acontecimentos desde a infância, e isso vai fazendo com que o indivíduo ele vá se fechando, André, ele vai se fechando, ele vai se enclausurando, e o meu trabalho é esse, tá? É soltar o indivíduo dessas amarras mentais e emocionais. A pessoa que está assistindo a gente em casa, ela tem algum problema, algum trauma, alguma crença limitante, porque tudo vem muito da infância, como você falou, né? Tem que ver como é que a pessoa foi criada, quais as limitações. Qual o primeiro passo? Ela tem que entender que existe alguma coisa diferente ali, alguma coisa que está errada. Como é que a gente identifica que a nossa mente não está legal? Existem casos, André, desde o caso mais leve, que todo mundo passa, né? Na vida, todos nós passamos muitas vezes por essa fase de desacreditar que nós poderemos, que nós conseguiremos. Então isso é normal, tá? Na vida de todo mundo. A pessoa tem que procurar ajuda quando isso fica exacerbado, tá? E leva o indivíduo a ter comportamentos de solidão. Quando o indivíduo ele prefere se isolar, tá, ao invés do convívio social. E aí a hora até familiares que estão assistindo, presta atenção nessa pessoa, a pessoa que era extremamente ativa, e de repente começa aquele comportamento mais introspectivo, a pessoa começa a se isolar mais do convívio social, até mesmo com familiares. É nesse momento que a pessoa deve procurar ajuda de um profissional. Existem os gatilhos, né? São os chamados gatilhos. O que significa gatilho? O gatilho, Andréa, é o seguinte, a gente vai ter que ser um pouco técnico, tá? Eu sou junguiano, psicanalista junguiano, freudiano, e existe um aluno brilhante do Freud, que foi o William Reich.
e ele fez um estudo maravilhoso do desenvolvimento da mente humana, desde o ventre, desde a formação, até os 12 anos de idade. Esse é um período chave na vida de todos. Tá? Quando a criança ela tem aproximadamente 7 anos de idade, ela tem cerca de 290 bilhões de neurônios, ou seja, 3 vezes mais do que um adulto. Então, nesse momento, é crucial, tá, para que haja toda uma estrutura adequada em volta dessa criança. Por quê? Porque nesse momento ela tem a mente fotográfica. Essa criança ela vem com um programa para se socializar naquele meio que ela está chegando. Ela vai identificar quem são ali as figuras de autoridade, pai, mãe, etc. Tudo que vier dessas figuras de autoridade, ela vai levar, tá, para dentro de si, das suas convicções, ela vai formar o seu mapa mental através do conteúdo que ela receber, tá, dessas figuras de autoridade. E é nesse momento que é de extrema importância que essa criança ela receba um conteúdo saudável. E aí é que vai nascer, André, o gatilho. Se essa criança ouvir, tá, nesse período, que ela nunca vai ser nada, tá, e etc., palavras pejorativas, se ela ver um ambiente conturbado, tá, tudo isso vai ficar armazenado no seu inconsciente. O nosso consciente ele é cerca apenas de 5%. O conteúdo que nós usamos para fazer o nosso mapa mental, para a gente se balizar através da existência, da sociedade, eles são 95% do nosso conteúdo mental. Então, essa criança ela vai estar sempre buscando aquele conteúdo lá dentro, e a hora que acontece alguma coisa lá na frente, tá? Por exemplo, lá na frente a pessoa vai encontrar, ela pode desenvolver quando é criança, por causa de um pai abusivo, tá? Um pai abusivo e etc. Lá na frente, quando na fase adulta, tá? 100% de certeza que esse indivíduo desenvolva problemas a aceitar a voz de comando e respeitar a hierarquia, porque ele vai projetar, tá, aquele que estiver ali, seja o patrão, seja um gerente, etc. O líder, tá, que estiver ali, ele vai projetar a figura do pai naquele líder. Seria essa fase da idade que você falou, seria a fase da formação da personalidade, que vai carregar esses arquivos, e lá na frente pode dar certo ou dar errado. Isso aí, totalmente. Então, esse período é crucial. E aí é que entra o trabalho do terapeuta, do psicanalista, o hipnoterapeuta, como é o meu caso. A neurociência veio trazendo uma contribuição enorme. Tá? É a hora que a gente vai ter que fazer o quê, Andréa? A reprogramação mental, emocional desse indivíduo. Tá? E a gente faz isso com as técnicas que a gente tem de hipnoterapia. A gente faz chama-se regressão ao trauma. Por quê? Porque quando aquela memória foi registrada, o significado que foi dado foi pela mente daquela criança. Então agora a gente faz a regressão ao trauma, tá? O indivíduo agora na idade adulta, ele vai dar outro significado para aquela mesma situação. Então aquele gatilho que existia, tá? Ele perde aquela força de estímulo que tinha.